A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou Antônio, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode acessar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram abiblia.emumano ou no facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos nossos episódios. Olá, eu sou o Padre Jaime Roça, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, peçamos que pela ação de Deus, a sua palavra frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a tua palavra, que eu possa conhecer-te, amar-te, servir-te e louvar-te, a fim de que pelo testemunho da tua palavra todos te adorem. Faze, ó Deus, que pela leitura da tua palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Estamos no dia 76 da nossa leitura da Bíblia em um ano. Leremos os capítulos 19 e 20 do livro dos Números, onde vamos rever aquela famosa passagem de onde Moisés faz jorrar água da pedra. E do livro do Deuteronômio, nós leremos o capítulo 21 e o salmo de hoje é o 101. Números, capítulo 19. O Senhor falou a Moisés e a Arão: Este é um preceito da lei que o Senhor ordena. Dize aos israelitas que providenciem uma novilha vermelha sem defeito algum e na qual nunca foi posto o jugo. Vós a entregareis ao sacerdote Eleazar, que mandará levá-la para fora do acampamento para ser imolada diante dele. O sacerdote Eleazar colherá com o dedo um pouco do sangue e o aspergirá 7 vezes em direção à frente da tenda do encontro. Em seguida, a novilha será queimada à vista dele. Serão queimados o couro, a carne e o sangue com os excrementos. Então o sacerdote tomará madeira de cedro, hisopo e púrpura e os lançará ao meio da fogueira em que arde a novilha. Então o sacerdote lavará suas vestes e banhará seu corpo com água, e depois entrará no acampamento, continuando, porém, impuro até a tarde. Também aquele que queimou a novilha lavará suas vestes com água e banhará o seu corpo, continuando impuro até a tarde. Um homem em estado de pureza recolherá as cinzas da novilha e as depositará fora do acampamento em lugar puro. Elas serão conservadas pela comunidade dos israelitas para preparar a água purificadora, é oferta pelo pecado. O que recolheu as cinzas da novilha lavará as vestes e continuará impuro até a tarde. Isso valerá como preceito perene para os israelitas e para o migrante que vive entre eles. Quem tocar num morto em qualquer cadáver humano ficará impuro por 7 dias. Ao 3º e ao 7º dia ele se purificará com aquela água e ficará puro, mas se não se purificar ao 3º e ao 7º dia, não ficará puro. Qualquer um que tocar num morto, num cadáver humano, e não se purificar, tornará impura a morada do Senhor, será eliminado de Israel. Visto que não foi aspergida sobre ele a água purificadora, continuará impuro, sua impureza permanece ainda nele. Esta é a lei para o caso em que morra alguém numa das tendas.
Todo aquele que entrar na tenda ou estiver nela ficará impuro durante 7 dias, e qualquer vasilha que estiver aberta, não tapada por um pano, ficará impura. Todo aquele que em campo aberto tocar em alguém que foi morto pela espada, ou num morto qualquer, ou em ossos humanos, ou numa sepultura, ficará impuro por 7 dias. Se alguém tiver ficado impuro, recolha-se um pouco de cinza da queima da oferta pelo pecado, e sobre esta cinza se despejará num vaso água corrente. Um homem que esteja puro pegará um ramo de hisopo e molhará na água e a aspergirá sobre a tenda, sobre todos os utensílios, sobre as pessoas ali presentes e também sobre quem tiver tocado os ossos, pessoas assassinadas, defuntos ou sepulcros. Então o que está puro aspergirá a água sobre aquele que está impuro, no 3º e no 7º dia, e ficará purificado no 7º dia. Lavará as vestes, tomará banho e à tarde ficará puro. Mas quem estiver impuro e não se purificar, será eliminado da assembleia, pois torna impuro o santuário do Senhor. Porque não foi aspergido com água purificadora, continuará impuro. Isso será um preceito perene para vós. Aquele que aspergir a água purificadora lavará suas vestes, e quem tocar na água purificadora ficará impuro até a tarde. Tudo o que um impuro tocar será impuro, e quem tocar nele ficará impuro até a tarde. Números capítulo 20. Os israelitas, toda a comunidade, chegaram ao deserto de Sim, no 1º mês, e o povo se estabeleceu em Cádiz. Ali morreu Maria e ali foi sepultada. Como não havia água para a comunidade, surgiu um motim contra Moisés e Arão. O povo se pôs a discutir com Moisés, dizendo: Antes tivéssemos perecido quando pereceram nossos irmãos diante do Senhor. Por que trouxestes a Assembleia do Senhor a este deserto, para morrermos nós e nossos animais? Por que nos fizestes subir do Egito e nos trouxestes a um lugar tão ruim como este, onde não se pode semear, onde não há figueiras, nem vinhas, nem romãzeiras, e onde sequer há água para beber? Então Moisés e Arão se retiraram da assembleia para a entrada da tenda do encontro, onde se prostraram com o rosto em terra, e apareceu-lhes a glória do Senhor. O Senhor falou a Moisés: Toma o cajado e reúne a comunidade, tu e a Arão teu irmão. Falai à rocha perante eles, e ela dará sua água. Farás jorrar água da rocha para eles, e darás de beber à comunidade e aos seus animais. Moisés tomou o cajado que estava diante do Senhor, assim como este havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a comunidade diante da rocha. E Moisés disse-lhes: Ouvi, rebeldes, será que podemos desta rocha fazer jorrar água para vós? Moisés levantou a mão e golpeou 2 vezes a rocha com o cajado. Então jorrou água em abundância, e a comunidade bebeu, e os seus animais também. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: Visto que não acreditastes em mim para manifestardes minha santidade aos olhos dos israelitas, não introduzireis esta assembleia na terra que lhe dei. Trata-se das águas de Meriba, onde os israelitas discutiram com o Senhor, e ele manifestou sua santidade no meio deles. De Cádiz, Moisés enviou mensageiros ao rei de Edom para dizer-lhe: Assim diz Israel, teu irmão: Tu bem sabes de todas as dificuldades que temos encontrado. Nossos pais desceram ao Egito e nós moramos no Egito por muito tempo. Mas os egípcios nos maltrataram, a nós e a nossos pais. Clamamos então ao Senhor e ele ouviu a nossa voz. Enviou um anjo e nos fez sair do Egito. E aqui estamos nós, em Cádiz, cidade dos confins do seu território. Deixa-nos passar por tua terra. Não passaremos por campos nem vinhas, nem beberemos a água dos poços. Seguiremos pela estrada real, sem nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda, até termos atravessado o teu território. O rei de Edom respondeu: Não passarás por meu território, senão sairei a teu encontro com a espada. Os israelitas disseram: Queremos apenas subir pelo caminho trilhado, e se eu e meu gado por acaso bebermos de tuas águas, eu pagarei o preço. É pouca coisa que pedimos.
é só passarmos a pé. Mas ele respondeu: Não passarás. E Edom saiu ao encontro de Israel com muita gente fortemente armada. Assim, Edom se negou e deixou Israel passar por seu território, e Israel desviou-se dele. Então partiram de Cádiz, e os israelitas com toda a comunidade chegaram ao monte Or. O Senhor falou a Moisés e a Arão no monte Or, nos confins do território de Edom. Arão vai ser recolhido junto a seu povo, pois não entrará na terra que dei aos israelitas, porque fostes rebeldes à minha ordem junto às águas de Meriba. Toma Arão e seu filho Eleazar e faze-os subir ao monte Or. Despoja Arão de suas vestes e veste-as no seu filho Eleazar, porque Arão ali será recolhido na morte. Moisés fez como o Senhor havia ordenado. À vista de toda a comunidade, subiram ao monte Or, e Moisés despojou a Arão de suas vestes e vestiu-as em seu filho Eleazar. E Arão morreu ali, no alto do monte. Então Moisés e Eleazar desceram do monte, e toda a comunidade ficou sabendo que Arão tinha morrido. Toda a casa de Israel chorou por ele durante 30 dias. Deuteronômio capítulo 21. Quando na terra que o Senhor teu Deus te dá em posse for encontrado no campo um homem assassinado e não se sabe quem o feriu, os teus anciãos e os teus juízes sairão para medir a distância entre o lugar do cadáver e as cidades vizinhas. Os anciãos da cidade mais próxima do cadáver tomarão uma novilha que ainda não tenha lavrado, nem tenha sido atrelada ao jugo, e a conduzirão até uma torrente de água permanente, onde nunca se cultivou nem semeou, e ali, junto à torrente, lhe quebrarão a nuca. Então se aproximarão os sacerdotes levitas, os quais o Senhor teu Deus escolheu para servi-lo e pronunciar a bênção em nome do Senhor, e por cuja palavra se decide qualquer litígio ou caso de lesão corporal. Todos os anciãos daquela cidade mais próxima do cadáver lavarão as mãos sobre a novilha desnucada na torrente, declarando: As nossas mãos não derramaram este sangue, os nossos olhos nada viram. Se propício ao teu povo Israel que resgataste, ó Senhor, e não permitas que o sangue inocente recaia sobre teu povo Israel. E a culpa do sangue lhes será tirada. Assim extirparás do teu meio a culpa do sangue inocente, pois terás feito o que é reto aos olhos do Senhor. Quando ao saíres à guerra contra os teus inimigos, o Senhor teu Deus os entregar em tuas mãos e tu fizeres prisioneiros, e então vires entre os prisioneiros uma mulher bonita e dela gostares, querendo tomá-la por mulher, tu a introduzirás em tua casa. Ela rapará a cabeleira e cortará as unhas, tirará a veste que usava no cativeiro e ficará em tua casa, chorando o pai e a mãe durante 1 mês. Depois te unirás a ela e serás o seu marido e ela a tua mulher. Se depois não te agradares dela, tu a deixarás partir conforme quiser, mas não poderás vendê-la por dinheiro nem maltratá-la, porque a humilhaste. Caso um homem tenha 2 mulheres, uma a quem ama e outra a quem despreza, e tanto a amada como a desprezada lhe deem filhos, se o primogênito for filho da desprezada, então, no dia em que distribuírem herança os bens entre os filhos, não poderá dar a primogenitura ao filho da amada em detrimento do filho da desprezada, que é o primogênito. Ao contrário, terá de reconhecer por primogênito o filho da desprezada, dando-lhe porção dupla de tudo quanto tiver, pois ele é o primeiro fruto de seu vigor, a ele pertence a primogenitura. Se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz de seu pai e de sua mãe, e mesmo castigado se obstina em não obedecer, seu pai e sua mãe o tomarão e levarão aos anciãos de sua cidade à porta do lugar. Eles dirão aos anciãos de sua cidade: Este nosso filho é contumaz e rebelde, não obedece à nossa voz, é devasso e beberrão. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até a morte, e assim extirparás o mal do meio de ti, e todo o Israel ouvirá e temerá.
Quando alguém tiver cometido um pecado digno de morte, se então for morto, e tu o suspenderes no madeiro, o cadáver não poderá ficar no madeiro durante a noite, mas o sepultarás no mesmo dia, pois um pendurado é maldição de Deus. E não deves tornar impura a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Salmo 101, Salmo de Davi. Quero cantar a misericórdia e o direito, a ti, Senhor, vou salmodiar. Agirei com prudência no caminho da integridade. Quando virás a mim, caminharei com o coração íntegro dentro da minha casa. Não proporei ante meus olhos nada de Belial. Quem é corrupto detestarei, e não permitirei que se aproxime de mim. Longe de mim um coração depravado, e o maligno nem quero conhecer. A quem calunie em segredo o seu próximo, imporei silêncio. Quem é soberbo no olhar e de coração enfatuado, não o suportarei. Meus olhos se voltarão para os fiéis da terra, para que habitem comigo. Quem anda por um caminho íntegro me servirá. Não habitará na minha casa quem age com arrogância, quem profere iniquidades não permanecerá na minha presença. Já de manhã cedo farei desaparecer os ímpios da terra, para eliminar da cidade do Senhor todos os que praticam o mal. Olá, eu sou o Padre Hélio Guimarães, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná, e hoje nós lemos os capítulos 19 e 20 do Livro dos Números e acompanhamos 2 episódios relacionados à água. Sabemos que a água na Sagrada Escritura é lugar como fonte de vida, então é indicada como lugar da presença de Deus e por isso o seu efeito santificador, o seu efeito purificador e a sua importância para saciar a sede, mas também para manifestar a presença de Deus que acompanha o seu povo por todo o deserto. No rito de preparação da água purificadora, utilizando-se do sacrifício de uma vaca vermelha, nós percebemos alguns resquícios de alguns costumes pagãos que provavelmente eram relacionados ao culto dos antepassados, agora são colocados sobre a supervisão dos sacerdotes e relacionados à santidade da ação divina. Por isso, este rito da água purificadora, ele está relacionado à purificação necessária a quem teve algum contato com o cadáver, a quem teve algum contato com sinais de morte, precisando então ser purificado através desta água. Então, ela ganha um sentido agora relacionado à santidade de Javé, que purifica aquele que tocou esses sinais de morte. Como não pensar, ao ler este episódio, nas águas purificadoras do Santo Batismo, em que nós somos lavados em Cristo Jesus de todo o pecado, da mancha, da culpa original, dos sinais de morte, morremos para o homem velho e nascemos como nova criatura, filhos e filhas de Deus. E a passagem seguinte nos faz recordar a água do lado aberto de Cristo, a água do batismo, a água que renova a nossa vida, esta fonte de água que jorra para a vida eterna. Se no alto da cruz, por causa de nossos pecados, o soldado feriu com a lança o lado de Jesus, de onde jorrou sangue e água, no deserto fica esta recordação das águas de Meriba, em que o povo, pecando contra o Senhor, murmurando contra o Senhor que o conduziu para o deserto e que está o conduzindo para a terra prometida, o povo, quando olha para trás, tem saudade das coisas do Egito e começa a murmurar contra o Senhor e passa sede no deserto. Tem Moisés e Arão que intercedem por eles e tem o Senhor que garante que vai saciar a sua sede, mandando que Moisés toque na rocha com a vara, para que a vara, como sinal da autoridade de Moisés e da ação e da presença de Deus na liderança de seu povo. E ao tocar na rocha, desta rocha brota água para saciar a sede do povo de Israel.
mas aqueles que murmuraram, mesmo tendo saciada a sua sede, recebem como castigo a impossibilidade de entrar na terra prometida. Um fato interessante aqui é que este episódio das águas de Meriba no livro do Deuteronômio, diferente da passagem de Êxodo 17, aqui é colocado no final dos 40 anos da marcha pelo deserto, quando se está indo em direção à terra prometida, para dizer que as mesmas experiências de murmuração, mas também de presenciar os prodígios do Senhor, que foi dada à primeira geração daqueles que saíram do Egito, esta experiência também é dada à nova geração, para que entre com confiança e perseverança na terra prometida. Que a leitura destas passagens nos ajude a valorizar cada experiência de Deus para conosco, mas também cada experiência de Deus para com seu povo. Nós estamos sempre aprendendo, sendo corrigidos, sendo ensinados, sendo conduzidos pelo Senhor nosso Deus. Não esqueçamos as nossas experiências do passado, não esqueçamos as nossas experiências de fé, mas com cada provação, com cada experiência, com cada realização de Deus em nossa vida, que nós possamos progredir no caminho da fé, fortalecendo cada vez mais a nossa esperança, a nossa confiança no Senhor, nosso Deus. Querido irmão, querida irmã, após a leitura e a meditação da Palavra de Deus contida na Sagrada Escritura, peçamos que o Espírito Santo inspire as nossas ações a partir do mistério de Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Oremos. Ó Deus, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem vos fala é Dom Sérgio, bispo da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com o Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!